Fala pessoal, olha eu aqui, Vanessa Mendes, responsável da saúde suplementar e odontológica aqui do Sincor, e hoje mais um programa do Sim Pode Ouvir, o podcast que está disponível no Spotify e também no YouTube. Eu tenho um convidado especial aqui comigo hoje, Leandro Fonseca, que é o fundador do IQCS. Nós já vamos contar para vocês essa novidade de mercado, e também é ex-presidente da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Leandro, muito prazer de você estar aqui na nossa casa, falando com o nosso corretor. Nós vamos levar muita informação hoje para você. Seja muito bem-vindo. Vanessa, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e interagindo aqui com a audiência também, né? Não, é muito gostoso. Eu tive um papo muito gostoso com o Leandro para contar um pouquinho da história dele e essa novidade que está vindo aqui agora, gente, para o nosso mercado. E eu estou muito feliz, porque essa novidade vem trazer e vem agregar muito ao nosso canal de distribuição. Não só o canal de distribuição, mas também o nosso cliente. Nós somos clientes também, né, Leandro? Leandro, me conta um pouquinho aqui primeiro o que é o IQCS que está vindo para esse mercado. Então, Vanessa, o IQCS é um Instituto de Qualificação da Contratação na Saúde Suplementar. Ele é um instituto que vai procurar trazer para esse mercado uma diferenciação daqueles corretores, daqueles profissionais de venda que são melhor qualificados para atender os clientes da saúde suplementar. Então, o IQCS ele produz uma certificação e essa certificação ela é obtida através da capacitação, dos cursos promovidos pelo IQCS. Com a participação desses cursos, né, o corretor, o profissional de vendas de plano de saúde, ele se habilita, então, a ter essa certificação e isso se torna um diferencial dele no mercado de saúde suplementar. Não, fantástico, gente. Olha só. Quando eu fiquei sabendo, isso é recente, o Leandro trouxe isso agora para o nosso mercado, ou seja, é uma certificadora, é um instituto voltado para a saúde suplementar. Leandro, eu estou nesse mercado atuando na saúde suplementar há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Eu comecei bem nova. E uma das principais, dos principais gargalos do nosso mercado é ter, de fato, um local voltado para que o corretor possa se tornar, de fato, um corretor consultivo, um especialista na saúde suplementar. A gente sabe, né, que quando o corretor tira a SUSEP, ele tem tanta informação de todos os seguros, o saúde é tão rápido, e eu falo que é uma informação tão importante por ser algo tão sensível no nosso mercado, e agora você trazer. Primeiro eu quero te dizer que eu estou muito feliz que você teve, de fato, essa iniciativa de trazer para o nosso mercado algo que não tem. E, Leandro, da onde veio essa iniciativa? A gente sabe que você foi presidente da Agência Nacional de Saúde. Queria que até que você contasse um pouco aí sobre a sua história como presidente da Agência Nacional da Saúde, aliás, ex-presidente, né? E o que te motivou a trazer essa certificadora para o mercado? Então, Vanessa, na vida pessoal, a gente sempre também ouviu algumas pessoas perguntando, né? Você tem um corretor de confiança para me indicar? Né? E isso denota que essa é uma informação que acaba sendo muito subjetiva, né? Muito da experiência pessoal. Enquanto diretor da ANS, enquanto presidente da ANS, muitas vezes eu acabei me deparando também com problemas que ocorriam por vendas mal feitas ou vendas inadequadas, né, de plano de saúde. Muitas vezes o contratante do plano tinha uma determinada expectativa, quando foi feita a venda e não era daquele jeito o plano, imaginava um tipo de contratação e na verdade era outro. Então, assim, a venda mal feita de planos de saúde acabava gerando um problema para o regulador, né? O regulador, no caso da ANS, por força de lei, na verdade ele tinha muito pouco o que fazer, né, com relação a esse elo da cadeia de valor de saúde que é
o profissional de vendas, o corretor, né? Então, por vezes, né, eu me deparava com esse problema, né, e o regulador não tinha ferramenta, não tinha mandato legal para fazer uma atuação, né? Então, esse problema teve sempre na minha cabeça, assim, né? Como é que a gente consegue resolver esse problema? E olhando para outros mercados, para outras experiências, sempre quando você tem essa chamada assimetria de informação do contratante, né? Ou seja, o contratante não sabe se quem ele está contratando é realmente qualificado, vai realmente poder ajudá-lo no seu dia a dia ali naquela contratação. Quando você tem, então, essa simetria de informação, os mercados eles costumam endereçar esse problema por meio da diferenciação, por meio de uma certificação, por meio de uma qualificação. Perfeito. Desses profissionais, né? Então, a ideia surge daí, né? E, obviamente, existe um vácuo, né, nesse mercado. Essa certificação ela não existe, né? O que existe hoje, até então, é aquela prova, né, da SUSEP, que é feita para obter, mas é uma prova que olha, na verdade, todos os ramos de seguro, não é uma diferenciação. É algo exclusivo. Não é algo exclusivo para a área de saúde. Então, tendo esse vácuo, né, do ponto de vista de oferta no mercado e a ausência, né, do poder, do alcance da mão do regulador sobre esse mercado, por que não, então, pensarmos numa autorregulação do setor? Né? Uma autorregulação do setor, separando o joio do trigo. Quem são os bons profissionais daqueles maus profissionais, né? E aí, aqueles mais qualificados, aqueles que são bons profissionais, olha só a oportunidade que eles têm, Vanessa, de ficarem diferenciados nesse mercado, de serem reconhecidos por uma certificação que eles são diferenciados nesse mercado. E, portanto, olha o alcance que eles podem ter em relação a novos clientes, a mais clientes, ao reconhecimento, então, do mercado que contrata plano de saúde através dos corretores e desses profissionais que serão certificados pelo Instituto. Você consegue aí, eu achei incrível, porque assim, você consegue olhar os dois lados, né? Então, existe uma dor do mercado, como você disse, né? Eu até comecei a atuar, os números atuais da Agência Nacional de Saúde, está bem claro lá que as reclamações devido à venda errada cada vez cresce mais, né? Dentro das companhias também. Eu passei durante muitos anos dentro de companhia e a ouvidoria é muito isso. O cliente que não foi avisado da carência. O cliente que não foi avisado que o que ele declarou era uma pré-existente. Enfim, é uma série de questões que isso impacta totalmente na jornada desse cliente e que isso impacta também na regulação e também na sustentabilidade do nosso setor como um todo. O que é interessante, né? O corretor, quando a gente fala de plano de saúde, aí muitos se falam, eu trabalho com planos de saúde há 30 anos. E aí você fala, poxa, mas quem é que treinou esse corretor? Quando eu falo que a gente tem aqui uma comissão, Leandro, para que você saiba, o Sincor, desde no meio de 2023, nós começamos a ter uma reunião mensal, levando mais informação para o corretor. E a gente traz temas. Então, lá nós falamos sobre declaração de saúde, o que é pré-existente, sobre portabilidade, o quanto o corretor ele precisa saber sobre regras, legislação, até para você direcionar e ter uma venda mais assertiva. Conhecer plano de saúde, pessoal, sai do processo de preço e rede. Preço e rede é uma composição, mas é um assunto sensível. A gente não vê isso muito nos outros ramos. Você vai fazer um seguro de carro, por exemplo, o seguro de carro ele vai te dar problema quando o sinistro acontecer. Isso. Então, você tem lá uma franquia, você tem lá já o valor que você vai pagar. Agora, a saúde suplementar no Brasil é um cheque sem fundo. Eu sempre falo isso. Qual que é o problema da saúde suplementar no Brasil hoje? Fora do país, você tem lá uma franquia, um teto que você precisa gastar. Agora, no Brasil, o nosso cliente, nós mesmos já entramos já gastando.
e como é o dever de todos nós ter aí, de fato, uma venda correta para que o nosso mercado seja sustentável. Leandro, com essa certificadora que está vindo para o Brasil, num processo mais amplo, você entende então que a gente vai ter mais qualificação na venda? Isso pode mitigar, com certeza, as reclamações da Agência Nacional de Saúde. Certamente, Vanessa. E você tocou num aspecto muito importante, assim, que está muito alinhado com a nossa visão de qual deve ser o papel do corretor, né? Aquele corretor que é um mero tirador de pedido... Não vai ter mais espaço. Não tem espaço, né? Na nossa visão, esse corretor ele precisa ser quase que um consultor. Exato. Do seu cliente. Acompanhar não só durante o processo de venda, né, mas também acompanhar o pós-venda. Acompanhar ali e ajudar o cliente na sua interação também com a operadora de plano de saúde ou com a seguradora. Então, você tocou nesse ponto que eu acho fundamental a gente destacar aqui, porque o Instituto ele tem esse olhar também, né, de que o corretor ou profissional de vendas de plano de saúde, ele tem um papel absolutamente relevante na cadeia de valor, e quanto mais qualificado ele for, melhor para o sistema de saúde, porque vai gerar menos reclamação, vai gerar menos atrito entre contratantes e operadora, porque as expectativas vão estar melhor alinhadas. Né? Gerando menos atrito, gera menos contencioso, gera menos briga, inclusive, seja na ANS, seja no judiciário, e a gente tem um sistema mais eficiente, né? Então, claro, não tem uma bala de prata para resolver todos os problemas da saúde suplementar, mas eu acho que a gente está procurando endereçar um problema que até então ninguém olhava. Perfeito. É um problema macro e que a gente precisa. O nosso canal, ele está carente de informação. Eu sempre falo isso. E não é só no canal da distribuição, que é o corretor de seguros. Dentro das companhias também. Vocês têm feito algum trabalho olhando também para a qualificação dos profissionais que estão dentro de uma administradora, dentro de uma seguradora, de uma operadora de plano de saúde? Sim, com certeza. Aliás, o primeiro contrato coletivo que foi fechado aí pelo IQCS, o IQCS começou a operar esse ano, tá? Tá. Muito recente. E a gente já fechou, no mês passado, já o primeiro contrato com a Qualicorp. Olha que legal. A administradora de benefícios que atua no setor de saúde suplementar. A Qualicorp contratou uma série de acessos à certificação para os seus colaboradores e está colocando isso como um programa de incentivo para os seus colaboradores, o que traz um diferencial importante também para a Qualicorp. É importante dizer também, para administradoras de benefício e para seguradoras e operadoras que atuam no mercado, que se a gente tiver um percentual mínimo de profissionais dessas seguradoras, dessas administradoras de benefícios qualificados e certificados pelo Instituto, a administradora ou a seguradora também será certificada pelo Instituto, né? Olha que bacana. Então, seria uma dupla certificação, tanto para o profissional quanto também para a empresa, caso de fato se torne uma política, né, dentro da empresa, a valorização desse tipo de profissional. Vanessa, acho que é interessante também falar que um dos diferenciais do Instituto é que os cursos são cursos EAD, são cursos de ensino à distância, então é muito conveniente para o profissional de vendas, para o corretor, porque ele pode fazer no seu horário, no seu tempo, né? São aulas de curta duração, de até 30 minutos, então às vezes ele está no deslocamento de um cliente para o outro, ele consegue assistir ali uma aula. Então a gente pensou nesse formato para ser conveniente também para quem contrata. Então esse é um diferencial importante. Um segundo diferencial importante é o conteúdo, né? Como você citou, saber de regulação, saber do que pode ou não pode fazer, é um diferencial para quem atua no setor, né?
E o nosso conteúdo, ele foi preparado essencialmente por profissionais, por professores, que também são servidores e gestores da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, praticamente beber na fonte da informação, na fonte oficial da informação, e isso sendo apresentado de uma maneira muito didática, muito fácil de compreensão, porque muitas vezes o regulador, na hora que ele vai estabelecer uma norma, uma regra, ele é obrigado, na verdade, a escrever daquele jeito difícil, né? Que é a chamada técnica de redação legislativa. Então, quem lê a norma não consegue entender direito ali, né? O que eles querem dizer com isso, né? Então, o que a gente procurou fazer foi transformar esse conteúdo, que muitas vezes é hermético, é difícil de compreender, numa forma mais fácil de compreensão, num jeito simples de apresentar. Então, o conteúdo está fantástico, está incrível, são temas totalmente pertinentes a quem atua no setor de saúde suplementar, totalmente necessários para dar esse diferencial, para dar esse conhecimento e para empoderar também o corretor, Vanessa, na relação dele com a seguradora, na relação dele com o contratante. Informação é poder, né? Conhecimento é poder. Então, se ele tem esse conhecimento, se ele tem essa informação sobre como é, na verdade, a regulação, eventualmente ele pode até discutir com a seguradora caso o seu cliente esteja tendo, por exemplo, uma negativa de cobertura, né? Ele pode discutir com a seguradora. Olha só, você está negando aqui, mas olha, ele tem direito, né? Então, esse tipo de conhecimento traz poder e traz um diferencial, entendo eu, muito significativo para quem atua na venda de plano de saúde. Você sabe que você tocou num assunto, e aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, sobre o quanto o conhecimento facilita na resolução dos problemas, no geral. Eu trabalhei minha grande parte da minha história foi dentro de companhia, atendendo o canal de distribuição. Então, eu senti a dor ali na ponta sobre a questão do conhecimento. Às vezes o corretor, ele quer aprender, mas aprender qual é o instituto, qual que é a escola que vai me ensinar com um corpo docente de responsabilidade, de peso, que realmente tem o conhecimento do nosso mercado, para que leve as informações com assertividade. Isso que a gente vê na internet, né, Leandro? Muitos, curso do plano de saúde. É muito mais o vendedor, ou seja, para atrair o comercial. Não é sobre isso. Isso aqui tem que ser um assunto técnico, pessoal. É um assunto sensível. E eu saí da companhia, olhando também a dor do mercado, dessa falta de conhecimento, tudo, e eu montei uma assessoria exclusiva de benefícios, a Cobroker. O que a gente faz hoje, né, é auxiliar o corretor muito nessa jornada entre a companhia e o corretor. E a questão que a gente mais pega é ajudar o corretor, às vezes numa interlocução com a corretora, com a seguradora, que quando volta uma resposta, se a gente sabe da informação, não. Isso daqui, é regra da Agência Nacional de Saúde. Isso daqui tem que ser cumprido. Isso daqui, o cancelamento tem que ser dessa forma. A portabilidade, ela é dessa forma. Ou seja, a gente consegue tratar os assuntos de uma forma muito mais rápida, com muito mais assertividade. Aqui no próprio Sincor, a gente tem o Disque Sincor também, que é um canal que escuta as dores do corretor, e a gente também acaba tendo muita reclamação, e quando a gente vai entrar em contato com a seguradora, porque são pessoas que estão tratando assuntos. E a gente consegue resolver muito com essa questão de conhecimento. Eu fico super feliz, e mais do que isso, sobre a qualidade das informações. Eu já estou aliás, eu convido vocês para entrar. Leandro, qual que é o site do IQCS? É o www.iqcs.com.br. Lá vocês vão ver, e eu já vou adiantar para vocês, que vocês podem contratar os cursos por módulo, né, Leandro? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre esses 14 módulos, se eu não me engano, são 14 módulos? Sim. Então, o profissional, ele pode obter 3 níveis de certificação. Certificação ouro, prata ou bronze.
Para ele obter a certificação bronze, ele tem que fazer entre 7 e 9 cursos à sua escolha. Tá? Para ele obter a certificação prata, ele tem que fazer de 10 a 12 cursos. Para ele obter a certificação ouro, no mínimo 13 cursos. Tá? Então, os cursos estão lá disponíveis. São temas como, por exemplo, tipo de contratação, portabilidade, doenças pré-existentes, declaração de saúde, o que é carência CPT. Papel do corretor, papel que eu do já corretor. vi. Exatamente. Então, são temas absolutamente pertinentes. De novo, apresentados com conteúdo exclusivo, bebendo praticamente na fonte oficial de informação, pela qualidade dos professores e pelo o vínculo, num formato super didático, super amigável para quem assiste, no horário de conveniência do corretor, no horário de conveniência do seu alocação de tempo para estudo, porque é ensino à distância, então ele pode acessar a plataforma quando lhe for conveniente. Então ele seleciona essa quantidade de cursos, pode contratar e vai fazer. Ao final de cada curso tem uma avaliação. Ele precisa acertar pelo menos 70% ali das questões. Não são questões de MBA, tá, pessoal? Mas preciso a gente garantir um mínimo de conhecimento, de absorção do conhecimento, já que o Instituto tem uma reputação, né? E ele vai procurar, então, dar esse diferencial no mercado, então a gente precisa garantir que aquele conhecimento foi, em grande medida, absorvido. Então, ele pode fazer ali o teste. Terminado, então, esse processo, ele obtém a certificação, dependendo da quantidade, então, que ele se propôs a fazer. Ouro, prata ou bronze. Que fantástico. Olha só, então, corretor. Olha quantas oportunidades que nós temos. Nosso dever, eu sempre falo isso, que o dever da saúde suplementar, a sustentabilidade é de todos nós. Então, essa é uma iniciativa que com certeza vai mudar o mercado, Leandro. Eu fico muito feliz novamente, porque nós vamos ter, de fato, profissionais que são interessados em não ser mais o tirador de pedido, e sim ser o profissional da saúde suplementar, que vai levar informação e, mais do que isso, fidelização ao cliente. Você tocou num ponto de pós-venda. A gente sabe que o nosso mercado, principalmente aqui no Brasil, devido à falta de regulação até para esse profissional, a gente sabe que tinha muitos corretores que estavam preocupados somente na venda e não na gestão, principalmente em pequenos contratos. Porque em grandes contratos, contas acima de 100 vidas, a gente sabe que já é uma prática, até por conta da sinistralidade apartada. Mas quando a gente está falando de até 30 vidas, que a sinistralidade está no pool, o corretor se preocupava em vender e o resto ficava tudo com a companhia. A continuidade desse atendimento, gente, eu sempre falo, o pós-venda ele é necessário, inclusive até para você fazer um cross-selling para o seu cliente depois com outros ramos. Então aqui já é uma dica, é um alerta. Eu vou novamente, todo podcast eu sempre alerto sobre os novos entrantes aqui no nosso mercado. A gente sabe que os bancos agora estão oferecendo saúde e vida. Isso é super importante, Leandro. Eu vou dizer por quê. Porque outros players estão olhando uma oportunidade talvez tão pouco explorada. No nosso mercado, a gente sempre fala, parece que tem o corretor de auto, o corretor de saúde e o corretor de vida. Parece que são corretores totalmente diferentes. E eu sempre ressalto que na modernidade hoje, da linguagem do corretor, pelo menos benefícios, ele tem que andar junto. E benefícios que eu falo é saúde, vida, previdência e odonto. Para o corretor que está iniciando agora, poxa, Vanessa, trabalho muito tempo com auto. Eu quero agora focar o meu foco também agora no saúde. Agora você tem uma certificadora para você aprender a saúde suplementar. E eu gostei muito do que você falou, porque a gente movimenta não só o corretor pessoa física, tá? Então, esse instituto ele está disponível para qualquer corretor ou funcionário, não precisa ser um corretor de fato, pode
adquirir aí os cursos no próprio instituto, mas eu gostei do que você falou também sobre a movimentação do CNPJ, da empresa fazer isso com os funcionários. A Qualicorp está de parabéns, né? Eu achei um movimento bacana pela preocupação. Então, mostra o quanto ela está preocupado que as pessoas na ponta, que faz o atendimento, seja para o canal de distribuição, ou seja para o cliente final, esteja realmente sabendo do que estão falando. Então, é uma provocação aí também, eu acho que para as outras seguradoras, para as outras operadoras de plano de saúde, para também as grandes consultorias que treinem os seus profissionais, porque aí sim, nós teremos não só o CPF, mas nós teremos também, apoiando essa causa, que essa causa é nossa, o CNPJ, como empresa. Não é isso, Leandro? Perfeito, Vanessa. Muitas vezes, né, o trabalho que é feito nesse pós-venda das seguradoras, das operadoras, deixa a desejar. Sim. Né? Aconteceu comigo uma vez, eu pedi um determinado procedimento, marquei o procedimento, né? Na véspera o prestador me ligou, olha, a operadora aqui, ela negou. Ué, mas por quê, né? Tá no rol, por que negou? E aí veio a resposta da operadora, a operadora negou por quê? Porque estava em desacordo com a lei 9656. Isso não é resposta para se dar para o cliente. Sim. Né? Isso não é resposta para se dar. Claro que o corretor não é para substituir o papel da seguradora, nem da operadora na sua relação com o cliente. Porém, se esse corretor ele entende que ele é um consultor, que o cliente é dele, ele vai, né, ter um diferencial na medida em que ele consegue explicar para esse cliente, por exemplo, né, no meu caso, que o pedido ele precisava citar, né, o porquê daquele exame que era necessário, porque, de acordo com o rol da ANS, tinha lá uma DUT, uma diretriz de utilização, e que precisava, então, aquele exame só seria, então, aprovado se fosse justificado através de uma DUT. Né? Então, esse tipo de conhecimento faz totalmente diferença. É muito diferente, né, quando você tem alguém realmente te orientando e te apoiando com esse tipo de conhecimento. Perfeito. Né? No caso, a negativa foi para um ex-presidente da ANS que tinha esse conhecimento. Agora, não precisa ser um ex-presidente da ANS, pode ser um corretor, pode ser alguém que realmente consiga traduzir para o seu cliente contratante aquilo que está sendo colocado ali pela operadora e pela seguradora e, eventualmente, até discutir com ela. Né? Perfeito. É muito importante. Não, e é fato, isso acontece diariamente, é o que a gente fala. A portabilidade que não... tá faltando documentação e não vem descrito. Eu digo o seguinte, a transparência, ela é o que vai fazer o nosso canal ser mais profissional, juntamente com conhecimento, a gente linka para ter aí realmente um novo momento. Leandro, que bacana. Fico muito feliz de a gente levar essa informação para o nosso corretor. E o que você acha com esse movimento que a gente está vendo tantas mudanças aí, a gente teve um cenário mais positivo, os números da Agência Nacional de Saúde, a sinistralidade, acho que a gente conseguiu aí dar uma respirada agora, né? Saiu o resultado desse primeiro TRI deste ano. Como é que você vê a saúde suplementar hoje no nosso mercado? Falando de regulação... Olha, eu acho que a gente está num cenário um pouco melhor, né, do ponto de vista de resultados econômico-financeiros aí do mercado, das operadoras de plano de saúde. Porém, na minha visão, é uma consequência ainda de um modelo ainda antigo de repasse de custos, repasse de aumento de custos. Então, os reajustes ainda são bastante elevados em pessoa jurídica, né? As vendas, então, são feitas e um ano depois já tem um reajuste grande para aquela pessoa jurídica arcar. Né? Isso tem algum limite, né? Na medida em que
a gente pode até olhar que a quantidade de beneficiários no setor de saúde suplementar, embora esteja crescendo, se a gente olhar numa perspectiva de 10 anos atrás, está praticamente o mesmo número de 10 anos atrás. A gente passou por uma recessão, então teve uma queda, né, na quantidade de beneficiários de plano de saúde, uma recessão econômica no Brasil, e ao longo do tempo foi recuperando e a gente continua vendo essa recuperação aí ao longo da divulgação aí mensal que tem de beneficiários. Porém, nessa perspectiva de 10 anos, o número é praticamente o mesmo. Então, esse mercado, ele precisa, digamos assim, enfrentar esse desafio da sustentabilidade de uma outra forma, né? Não só repassando variação de custos. Então, é preciso pensar a eficiência de uma maneira geral, na minha visão. Perfeito. Por isso também que a gente traz essa proposta do IQCS, né? Porque até então a gente olhou pouco para esse elo da cadeia de valor de saúde que pode contribuir muito para a eficiência do sistema, pode contribuir muito para a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, né? Nessa nossa visão, uma venda qualificada de plano de saúde, na qual existe ali até quase que o alinhamento do produto para a demanda, para a necessidade do cliente, do contratante de plano de saúde, esse alinhamento de expectativas sobre o que vai ser coberto, o que não vai ser coberto, esse olhar completo sobre benefícios, né, que você está trazendo também como uma visão importante desse corretor, e esse anteparo na fricção, no diálogo, muitas vezes conflitante entre a operadora de plano de saúde e o contratante, esse corretor, esse anteparo, de novo, tem o condão de reduzir muito do contencioso, muito das brigas, muito da ineficiência que existe hoje no processo de contratação. Existe uma desconfiança muito grande, né, no setor de saúde suplementar entre os vários elos da cadeia de valor, e o corretor pode ser esse elemento de reduzir, em grande medida, essa desconfiança na hora da contratação, na medida em que ele pode trazer uma informação qualificada, um conhecimento diferenciado, ajudar no desenho do benefício para aquele contratante de plano de saúde, e a gente ter um sistema mais eficiente, né? Acho que a gente precisa entrar num ciclo virtuoso. Perfeito. No qual a gente vai tornando cada vez mais o sistema mais eficiente e, com isso, ele vai ficando mais sustentável. Perfeito. Você tocou no assunto, eu quero dar uma dica aqui para você, corretor de seguros. Quando a gente fala da saúde, né? Eu escuto muita gente falar assim, poxa, Vanessa, mas eu tô nesse mercado há 30 anos, eu conheço já Sul América, uma empresa centenária, por exemplo, né? Eu falo que a Sul América ficou anos, sim, sem trocar categoria de plano. E agora ela veio com categorias novas, então eu sempre digo para o corretor, você que já está há muito tempo no mercado, nós temos que entender que a saúde suplementar está mudando e mudando muito e que você precisa estar antenado nesses movimentos. O Leandro tem falado aqui sobre essa questão de adequar os produtos ideal para o seu cliente, e é o que as companhias têm feito. Nos últimos anos, assim, eu digo para você que, assim, do ano passado para cá, deu um salto das companhias abrir novas categorias. Eu digo com produto selecionado, olhando mais para o atendimento primário, para fazer a jornada do cliente dentro da operadora, e que se o corretor não tiver antenado nessas mudanças, a venda sai errado. O que mais a gente teve de reclamação, Leandro, as companhias fizeram também uma readequação na questão do reembolso. A gente sabe que em 2023 esse assunto foi um assunto extremamente falado, né? Você só ouvia falar das fraudes do reembolso. E o que as companhias fizeram? Opa, fecharam a torneira, a gente sabe que ali era um movimento muito sensível. Claro que teve que ser um top-down, o mercado sentiu. Por quê? Porque como é que você
diz a cultura, vamos colocar assim, uma prática errada, você tem que cortar. A gente sabe que o que onera muitos custos dentro de algumas categorias é a parte do reembolso. As companhias, elas se readequaram. Tem muitos produtos agora que só dá reembolso, por exemplo, em consulta, não dá mais em exames. A gente sabe das fraudes, principalmente das questões das terapias, o quanto isso está sensível, tudo impacta, né? Tudo impacta. Eu acho que essa discussão do reembolso é um exemplo muito interessante sobre como também o corretor pode atuar orientando o seu contratante, educando o seu contratante. Mas eu aproveito só para fazer uma ressalva também, porque me incomodou muito essa discussão do reembolso cair sempre no colo do consumidor, como se ele fosse o agente da fraude, né? Quando, enfim, não era o único agente, né? Porque não é ele que separa o recibo em dois, né? Perfeito. Então, essa discussão de fraude no setor de saúde suplementar, ela é fundamental, mas me incomoda colocar essa pecha só no consumidor. Acho que o consumidor ele precisa ser orientado, educado para se comportar, e também aqueles maus profissionais, aqueles maus prestadores de serviços de saúde que colocam essa opção, né, de vamos fracionar o recibo, eles têm que também sofrer as suas sanções, a sua educação também, para exatamente diminuir o impacto. Se a gente conseguir ter menos desconfiança também no setor, né, essa relação ser um pouco mais fluida, acho que a gente também traz mais eficiência para o setor. O que eu também queria aproveitar para comentar, você falou de movimentos de mercado, que eu acho que é super interessante também a gente ter em mente, é que estão ocorrendo movimentos de mercado muito interessantes, né, com formações de grupos econômicos bem interessantes, né? Comentou da Sul América, que hoje pertence a um grupo econômico da Redditor, né? E aí começa a fazer desenhos de produtos ali também diferentes, né? Considerando ali a rede da Redditor. Você tem hoje um acordo ali da Amil com DASA, fazendo um outro grupo hospitalar bastante relevante, bastante de peso, atuando no setor. A gente tem a Apivida com Intermédica, né, que se tornou a maior operadora do ponto de vista de quantidade de beneficiários no país. Um processo de concentração, portanto, econômica, que está realinhando, digamos assim, as placas tectônicas na saúde suplementar. Então, o corretor, o profissional de venda de plano de saúde, é interessante também que ele entenda esses movimentos e quais são as consequências desses movimentos para a sua atuação. Perfeito. Né? Para a sua atuação profissional e para como vai se configurar esse mercado daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos a gente vai ter menos operadoras. Daqui a alguns anos esses grupos econômicos vão estar concentrando mais poder, mais relevância dentro do mercado de saúde suplementar. Como que esse corretor ele pode se posicionar melhor diante desses movimentos de mercado? Então, ter o conhecimento de regulação, ter esse diferencial, ser um profissional certificado, vai trazer diferença para ele. Até porque, Vanessa, é uma tendência natural, inclusive vista em outros setores econômicos, quem contrata vai querer também olhar para esse selo. Qualidade, com certeza. Então, se eu sou uma empresa, né, CNPJ, querendo contratar um plano de saúde, se eu tenho aqui a opção de usar um apoio de um corretor que é certificado, eu vou começar a exigir essa certificação. Né? A gente pode até fazer uma analogia com certificações promovidas pela ANS, por exemplo. O IDSS, que é o Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar. É uma divulgação de uma informação da agência que meio que dá um parâmetro, digamos assim, de comparação entre as operadoras. Você pode questionar a metodologia, etc., mas o fato é que, por exemplo, o IDSS passou a ser usado em licitações. Então, o poder público, quando vai contratar uma operadora de plano de saúde,
nas licitações é super comum de ver exigência de um IDSS mínimo. Perfeito. Né? Se isso vale na hora de contratar a operadora, daqui a pouco também as empresas contratantes vão querer, olha, eu vou contratar quem tiver a certificação, no mínimo, bronze do IQCS. Então, essa visão de futuro, né, desse setor mais eficiente, que vai demandar esse tipo de diferencial, de um lado os contratantes e de outro esses movimentos de mercado trazendo operadoras e grupos econômicos cada vez mais fortes, acho que isso coloca uma luz muito grande, né, no corretor, no profissional de vendas. Para ele se posicionar bem nesse mercado, ele vai precisar ser diferenciado, ele vai precisar ser certificado. Olha só, pessoal, então é isso. Leandro, mais uma vez, muito obrigada. Eu convido a todos vocês, corretores, a ser certificado do IQCS. Leandro, www.iqcs.com.br. Isso. Olha só, então tá agora na sua mão, tá agora na minha mão, tá agora em todos nós, para que a gente faça, de fato, uma saúde suplementar mais sustentável, com mais qualidade e com mais segurança, levando mais segurança para o nosso cliente. Leandro, muito obrigada por essa aula. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Sincor de São Paulo. Obrigado pela gentileza de me receber aqui. Foi ótimo. Até mais.